Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de dois erros, aliás foram até três, na execução da nossa escada em U. Todos esses erros foram relacionados à montagem da laje. Primeiramente, a laje da segunda rampa da escada em U, ela foi montada desnivelada. E aí a gente teve um problema grande, a gente vai falar o porquê desse problema e como nós solucionamos. E também na montagem da primeira rampa, né, do primeiro acesso ali à escada, também houve um problema de montagem errada, porque ficou mais estreita num ponto e mais larga no outro. Então a rampa ela não ficou, os degraus no caso não ficariam do mesmo comprimento cada um, né? Uns mais estreitos embaixo, outros mais largos em cima. E na segunda laje, essa montagem ela foi feita muito mais estreita do que a laje de baixo e também ela foi feita em desnível, né? A pessoa que colocou a laje, ao invés de pôr ela retinha, apoiada lá no segundo patamar, ela colocou a laje assim, ó, meio que não, eu acho que foi assim ou foi assim, eu não lembro se ela cai pro lado de cá ou pro lado de cá. Eu lembro que vai estar bem explicadinho no vídeo, né? E vocês vão ver o que isso ocasiona, o que gera, né, um erro desse, qual o trabalho que você vai ter para consertar e o que foi possível da gente fazer para consertar esse erro e como que ficou consertado e se deu bom ou não. Vocês vão ver tudo aqui nesse vídeo. Bora lá pro vídeo. Então, né, aqui o Andrei vai ter que consertar o trabalho errado da pessoa que montou essa escada. Vários erros aqui. Montou a rampa, né? Montou com as vigotas de laje e já começou errado o seguinte, que esse primeiro lance de escada aqui era para ser os dois lances de escada na mesma largura. E esse era o gabarito que a gente estava usando embaixo, então ele tinha que caber ali perfeitamente. Aquela parte ali, ó, ficava em cima dessa madeira, quando a gente fez ali embaixo. Ali, ó, tá ficando para fora. Ou seja, errou aí nos 2, 3 centímetros. Essa escada aqui tá mais estreita que a de baixo. O Andrei disse que vai consertar e vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Aí depois o que acontece? Ali, na hora... pessoal, seguinte, fazer escada não é tão fácil quanto parece, não, porque tem muito detalhe. Na hora que ele colocou as vigotas aqui, a pessoa, né, se esqueceu de colocar no nível direitinho as vigotas, ou seja, as que estavam, a que estava aqui ficou mais baixa, a que estava lá ficou mais alta. Aí o que aconteceu? Essa rampa ficou meio que assim, ó. Aí como que o Andrei vai fazer os degraus retinhos? Daquele jeito não teria jeito. Então olha o trabalhão que ele teve. Ele teve, ó, cortou lá em cima, porque ali já estava errado. Aqui media mais alto e ali, como tinha muito mais cimento, que aqui media mais baixo. Aqui, se eu não me engano, era 13 e um tanto e aqui era 11. Dava quase uns 3 centímetros aí de diferença, né? Aquela parte ali para aquela. Ou seja, né, a escada, a rampa ficou assim, né? Lá com muito mais concreto do que aqui. Ou seja, era uma coisa que em 5 minutos ele podia nivelar essas vigotas e não dar esse trabalho terrível, né? Esse retrabalho aí de ter que ficar cortando tudo. Olha aqui, o Andrei teve que cortar o concreto dessa rampa, nivelar tudinho, aí cortou também ali, ó, do molde, né, para o cimento ir até ali, tudo direitinho. Teve que cortar concreto, teve que cortar madeira, olha aqui também, teve que dar essa entrada aqui, que pode ver, ó, por exemplo, aqui, ó, nessa parte de cá, tá muito mais cortado
do que nessa parte cá, ó, vai ficando cada vez mais fininho, entendeu? Porque senão, como que vão ficar esses degraus dele? Tipo, assim? Assim? Sei, né? Parecia que você tava bêbado subindo se fizesse essa escada desse jeito sem consertar nada. Aí, ó. Aqui já tinha uma ripa de madeira, facilitou o trabalho dele, mas teve que cortar também um pouco aqui, ó. As marcas da maquita, né? Da Serra Mármore, que chama? Aí, ó. Aqui também teve que cortar, ó. Aqui, tá vendo? Tem muito menos cimento. Aqui, como tem muito mais, teve que devastar. E quanto mais subia, mais ia ficando difícil. Ele chegou ali a chegar no ferro, mas por sorte não precisou mexer em ferro nenhum, mas nem ia poder mexer. Aí ia ter que ficar torto mesmo. Mas deu certinho. Tá rentinho no ferro, só que aí o degrau vai, né, quando ele colocar o cimentado ali do degrau, com os tijolos, vai tampar. Lá em cima, ó, foi o problema que o Andrei teve que meter a talhadeira, a maquita, para cavucar essa rampa aqui de cima. Por quê? Aqui dá para ver claramente, olha lá, a rampa tá mais baixa ali e mais alta de lá. Se o Andrei fosse colocasse os degraus, obrigatoriamente os degraus iam ficar com uma altura maior aqui no canto de cá, entendeu? Porque a rampa tá mais baixa aqui e com uma altura menor no canto de lá. Por isso que ele teve que fazer toda aquela intervenção. Ali a pessoa colocou isopor para segurar os ferros do arranque da escada e acabou que o concreto não cobriu tudo, mas aqui é bastante seguro, né? Porque tem essa outra viga e essa viga aqui a gente fez com bastante cuidado e tal. Depois o Andrei vai cobrir isso daí. Mas não era nem para ter, né? O certo era deixar o concreto ter vindo ali. Mas aí a gente vai vendo, né? Os erros, né? Que vão sendo cometidos aí pelo pessoal que fala que já constrói há não sei quantos anos, né? Bem, uma das coisas que a gente percebe, assim, numa grande parte dos pedreiros, eu tô falando não só pelo que a gente, né, trabalhou aí com ele, mas também a gente teve a oportunidade de ver relatos de várias pessoas. Participamos de uma reforma lá na casa da minha irmã, que a gente viu na casa que ela mora mesmo, não na casa de aluguel que a gente está fazendo a reforma, mas a gente viu os erros, assim, e a falta de humildade em querer aprender, corrigir. Parece que eles já sabem de tudo, né? Tudo que eles falam é daquele jeito. E mesmo uma pessoa que já teve envolvida em construção civil, que é o caso do Andrei, ele já fez coisas, né? Ele não é assim uma pessoa completamente por fora do que tá falando, ele sabe muito bem, ele tem muita propriedade do que ele tá falando, e ele via vários erros ali de execução, e você ia falar, não é assim mesmo não, vai ficar desse jeito, conserta no reboco, depois quebra isso daí, põe o cano, depois conserta. Ou seja, é uma falta de empatia muito grande pela pessoa que vai vir depois, né? E vai ter que consertar todas aquelas, né, porcarias ali que foram feitas antes. E era uma coisa fácil de ser feita, é você ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo. Na hora que você vai executar, você consegue deixar um trabalho limpo para a pessoa que vai vir aí na próxima fase. E também não é só isso, a falta de empatia não é só com, de repente, vamos supor, um azulejista que vem depois, ou um eletricista que vai ter que passar o fio num conduíte que está todo esmagado, ou
um azulejista que se vira aí com o piso todo torto, as paredes todas fora de prumo. Não é só isso, também é em relação ao cliente que contratou. Porque o cliente que contratou, ele vai ter que gastar muito dinheiro, tanto em mão de obra, que vai cobrar mais caro, porque vai demorar mais tempo para ser executado, e também em material. Porque para você consertar uma parede aí fora de prumo, com as vigas tudo para fora, né, uma escada também, né, toda errada ali, um profissional que vier depois, ele vai ter que falar, ó, não tá do jeito que deveria estar. Então ele vai gastar mais tempo. Você, se você for o cliente, você vai gastar muito mais dinheiro com material, né? E com mão de obra. Então é assim, esse ciclo. E aí vem o pessoal, você escolheu um pedreiro barato. Não escolhemos. A gente escolheu, a gente pegou até referência, só que a referência das pessoas, infelizmente, todos são assim. Então elas falam, só de ser honesto, de não te roubar na obra já tá bom. Né? Ninguém faz aquele trabalho perfeito. E a gente teve a oportunidade de ver isso também na rua de baixo da nossa casa. Estão construindo uma mansão mesmo, padrão assim, altíssimo luxo, mais de 1.000 metros quadrados, só a casa. O terreno deve ter uns 15 mil metros quadrados, uma coisa assim de louco, muito bacana. Mas você chega lá, a escada foi feita do mesmo jeito, assim, toda mal feita, toda torta. Depois, sei lá, se vão dar conta de corrigir aquilo. A parede, né, o reboco já tá todo rachado e vai ficar assim. Então, na nossa região, infelizmente, não sei se isso é uma coisa do Brasil inteiro, não tem como falar, mas na nossa região, eu ainda, né, dificilmente você acha um pedreiro assim, responsável, que gosta de trabalhar, que leva em consideração, né, o que a outra pessoa está sofrendo, o que vem depois vai sofrer. Isso é muito raro por aqui. Não sei se é assim no Brasil inteiro, mas aqui é. E também a arrogância é demais, que eles acham que sabem tudo e você não pode falar nada. Né? Nem uma pessoa que tá no meio da construção, só por ser de fora, não sabe de nada. Não sabe de nada, né? Então é assim, é bem complicada essa situação. Se alguém aqui já passou por isso, né? Essas situações assim bem chatas com os profissionais aí da construção civil, deixa nos comentários. Fala aí a sua experiência, se foi tudo muito perfeito para você. Acho que você é uma pessoa de muita sorte, né? Agradeça muito a Deus por isso. Então, aqui tá a escada, né? Depois de pronta. Perfeito. Não chegou a dar meio milímetro de diferença, né? E aqui é tudo certinho. A mesma medida que tá aqui, porque quando você usa essas tábuas tudo torta, né? Que as tábuas aqui no Brasil são muito ruins de usar. Então, às vezes ela fica com barriga assim para dentro, para fora. A gente até viu uma casa ali que estão construindo, uma casa muito grande. Vai ser uma mansão. A escada tá uma tristeza, toda cheia de barriga assim, ó. E claro, depois eles vão consertar, mas haja reboco, haja retrabalho, por que já não tentou fazer certinho? O Andrei, quando viu uma tábua ali que estava com muita barriga, o que ele fez? Ele pegou um pedacinho de madeira, né? Ela estava assim com a barriga para dentro. Aí ele esticou, colocou ela assim para forçar a tábua para ir para fora. Então, é assim que o Andrei trabalha, né? Ali em cima falta ele dar um acabamentinho naquela última lá, né? E nós de cima ele ainda não deu esse acabamentinho aqui, também tem que dar aqui, mas ele vai terminar tudo bonitinho. Porque na hora que você vai colocando os tijolos, né, como tá dentro daquela madeira, né, não dá pra massa chegar até ali e ficar já tudo bonitinho.
Mas aí ele vai fazer isso depois, mas tá perfeito. Onde você colocar tem nível equidistante, as alturas também é a mesma altura aqui, a mesma altura aqui, porque você vê a escada aqui o degrau tá mais alto, de lá ele tá mais baixo, né? Tem que ter muito cuidado. Não é só colocar os moldes, não. Aí, como ficou o patamar ficou perfeito também. E assim, o Andrei, né, ter esse zelo e capricho muito grande, a escada fica assim de uma perfeição, né? Ele aceita talvez 1 ou 2 milímetros no máximo de imperfeição, né? Já o pessoal aqui aceita 2, 3 centímetros. Ah, tá bom. Não, o Andrei é bem chato para isso daí. Então, para vocês verem, né? Tá tudo assim, ó. E aqui não tá o mais pra dentro. Porque o que aconteceu, né? A pessoa que fez a rampa, lá ela começa mais grossa, né? Mais larga. Aqui terminava mais estreita. O Andrei colocou tudo certinho. Teve que fazer isso. Pode ver aqui embaixo, ó. Ele é tão assim zeloso, né? Ó, pode ver que aqui nos degraus de baixo, ó, o concreto da rampa tá bem assim, quase rente ao concreto do degrau, né? Ó, só que aí, o que vai acontecendo? A rampa vai estreitando. Aí, ó, cada vez mais ele teve que fazer degraus mais, como se diz, não é maiores, né? Maiores do que a rampa, mas no tamanho certo. Cada um tá do mesmo tamanho. Até, ó, que foi chegando aqui em cima, aí deu o quê? Aí chegou aqui em cima, deu mais de 1 centímetro, ó. Olha lá, talvez mais de 1 centímetro de diferença entre o concreto da rampa. Só que, é claro, isso depois ele ajeita, né? Mas a pessoa não teve o cuidado de fazer a rampa direitinho aqui, né, até lá na parede, ter a mesma largura de lá embaixo até na parede. Como não foi o Andrei que montou, ele acreditou que a pessoa estava fazendo certo. Então essa escada não podia começar mais larga, com degraus mais largos, e terminar com degraus mais estreitos. Então ele teve que consertar esse erro da rampa. E na rampa de cima, ele teve que consertar esse problema. Olha lá o que ele teve que fazer. Ele teve que cortar aqui tudo, porque senão, olha aqui onde que o degrau ia ficar. Olha aqui onde que o degrau ia terminar e o degrau lá ia ficar lá. Quer dizer, o degrau aqui ia ser mais curto e lá ia ser mais alto. Olha que coisa assim absurda. Ia ficar ridícula essa escada. Entendeu? Então, escada não é uma coisa facinha de se fazer. É uma coisa que exige extremo detalhe. Se fizer de qualquer jeito, vai ficar uma porcaria. Vai ficar uma escada toda torta. Entendeu? Olha aí. Aí ele teve, né? Eu mostrei. Ele teve que cortar aqui, meter a maquita. E ele falando, ai, tomara que não pegue o ferro. Mas não pegou. Chegou a aparecer o ferro, mas não precisou cortar ferro nenhum. Graças a Deus, né? Aí, aqui ele teve que cortar menos, aqui menos, e ali não precisou. Que aí parece um twist, né? A rampa que fez ali estava mais grossa, mas aqui já ficou mais fina, aqui para baixo. Bem, vai entender, né? E foi bom o Andrei ter pegado e ter feito a escada ele mesmo, porque se deixasse na mão da pessoa, ela não ia nunca, jamais consertar isso daqui, cavucar esse concreto, né? Meter uma talhadeira, meter uma maquita, cortar né, essa moldura aqui de madeira para colocar as outras. Jamais faria isso. Ia fazer do jeito que tava. Lá vai ficar mais alto e aqui mais baixo? Problema. Vai ficar torta? Problema. É assim que funciona, né?
Mas é isso, gente, fazer escada não é fácil. Não pensem que é facinho, não é facinho, mas se quiser fazer e fazer com perfeição, faz. Só que tem que medir, remedir, fazer 1000 vezes. Não é só, você pensa que é só colocar aqui, fizemos os moldes tudo direitinho. Não adianta, as madeiras do Brasil são tudo tortas. Esses pinos aí que usa, né, para fazer esses eucalipto pinos, tudo da barriga, ou seja, seu degrau vai ficar barrigudo. Eu nem sei como que eles vão consertar os degraus lá dessa casa gigante que estão fazendo, porque tá muito feio. Eu acho que eu vou até lá dar uma filmada e mostrar para vocês como que é o nível, né, do pessoal. Aí você pensa, foi tudo feio de... Não. E também as alturas dos degraus estão diferentes. Eu não sei se depois eles vão consertar isso daí. Nem vou ter como olhar isso depois, que daqui a pouco eles estão fechando lá, estão fazendo muro e vão fechar. Mas isso daí é na casa de rico, é na casa de pobre, é na casa de classe média. Os erros são assim, a maioria. Não estou falando que todos os profissionais são assim no Brasil. Mas eu vou falar que uma grande parte grande parte. Talvez a maioria seja. Infelizmente, se você pegar um pedreiro muito bom de serviço, agarra ele, porque é difícil, viu? É difícil. Serviços assim no Brasil é complicado, muito complicado.